boa noite. Sejam muito bem-vindos à terceira edição da solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há pelo menos 40 anos, ininterruptos, exercem ou exerceram a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização da ciência da administração profissional em nosso país. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. Tal comenda será, a partir de agora, concedida pelo CRA do Rio de Janeiro a cada 6 meses aos profissionais que atingirem os 40 anos de registro profissional regular e ininterrupto. Informamos que esta homenagem tem a duração prevista de 1 hora. E neste momento, temos o prazer de convidar para abrir esta solenidade o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença. A pequena retrospectiva histórica, dos 49 anos de regulamentação da profissão, efetivamente feito pelos colegas aqui do Conselho da área de comunicação, nos inspiram a pensar, porque foi por esses momentos, por essa retrospectiva rápida, que se construiu no cotidiano, dia a dia, a cada momento, em cada luto, num posto de trabalho muito importante, muito modesto, não importa, todos eram a trincheira de luta da construção dessa sociedade. Isso me inspira um pouco de compartilhar um pouquinho com vocês uma projeção, talvez, dos futuros 50 anos que temos pela frente, mas voltar um pouco atrás e mostrar o papel que nossa profissão tenha contribuído no anonimato ou na explosão da participação. Não importa. Cada um fez o que pôde e a construção e a sociedade avançou. E o que nós chegamos hoje é o máximo do processo coletivo a que a sociedade brasileira chegou e o que a nossa profissão pôde atingir. Mas me parece que vai muito mal uma sociedade quando o escândalo de um dia é substituído pelo escândalo do dia seguinte. E o escândalo do dia anterior é absolutamente esquecida por esse escândalo do dia seguinte. A sucessão de hipocrisia, de cinismo, de perda da qualidade de nossas instituições. O nosso Machado de Assis dizia que o cinismo é a sinceridade dos canalhas, e que a hipocrisia não mais... O Machado de Assis, que a hipocrisia é o vício da moda. E o vício da moda acaba se tornando virtude. Então nós temos um cenário, hoje ainda, para aqueles que são homenageados, estão em pleno exercício de suas atividades profissionais, mas também para aqueles que vão construir os próximos passos, muito importantes em relação ao que vamos fazer de nossa sociedade, que para chegar aqui estavam atirando pedras, nos carros e as pessoas não podiam passar, em que a ditadura da minoria que faz num programa de televisão ou numa pequena participação política, quer impor sobre as maiorias a sua vontade e os seus desejos. E aí não se tem democracia. Democracia é a minoria ter o direito de se expressar e tentar se tornar a maioria, e a maioria tentar convencer a minoria, mas é no ponto de encontro, na transigência, na divergência, e nesse ponto de encontro é que se avança, e não a ditadura de pequenos grupos querendo impor suas vontades. Isso me faz lembrar o nascimento da nossa profissão, originalmente, com os primitivos, quando o mundo vivia, na década de 30, o apogeu do totalitarismo. O totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda, muito bem marcado por um fascismo de direita ou um fascismo de esquerda, como quiserem, porque em verdade totalitário, comunismo ou fascismo e o nazismo. Isso
isso preponderava na sociedade brasileira também, e que determinou, em 1938, a criação do DASP e a criação no DASP apenas do cargo de técnico de administração, fonte e origem da nossa profissão. Técnico de administração, a regulamentação que vai se dar em 1965 ainda se faz com o nome de técnico de administração. E o nome só em 85 é que foi mudado de técnico para nível superior administrador. O que se esperava naquela profissão e naqueles pioneiros é que eles fossem legitimadores do Estado Novo. Afinal de contas, se baseava que a base do regime totalitário fascista de Vargas, da ditadura varguista, era o DASP, no serviço público, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores na questão política e o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Quando a gente vê fascismo e vê Stalin, a gente vê a mesma lógica do totalitarismo. Mas a nossa profissão, pelo contrário, ela contribuiu fortemente para que esse Estado e esse nascedouro que teria uma origem num regime totalitário pudesse construir, pouco a pouco, no cotidiano, nos seus postos de trabalho, o sistema do mérito, base da democracia, né? O sistema meritocrático, né? A questão da profissionalização do servidor público, o ensino da administração e estruturas invulgares que nós tivemos nesse país, como o caso na área de educação com a Fundação, mas Furnas, Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, BNDES. Qual é o grande organismo no processo de avanço do capitalismo brasileiro que não estivessem os administradores presentes, atuando e renegando aquela linha autoritária? Alguns colegas administradores tiveram até, né, perseguições nesse processo. Um outro momento que nós vivemos, e também totalitário, vejam que coisa interessante, foi em 65, após a Revolução de 64. Enquanto o presidente Castelo Branco rejeitava a regulamentação profissional da profissão de sociólogo, ele aprovava e sancionava a lei que criava, depois de uma grande luta, né, dos profissionais que iam se formando, dos graduados, etc., na regulamentação do técnico de administração. E, de novo, se via que tentaria o papel de nossa profissão diante da construção da cidadania ou como um instrumento, uma ferramenta do regime totalitário, do regime autoritário que presidia aquela época. De novo, a profissão mostra, e esse espaço do filme aqui nos traz exatamente a importante contribuição que a profissão teve nos pequenos mecanismos. Não importa se na rua ou não na rua, mas na construção do seu posto de trabalho. Anonimamente, alguns, outros de forma pública, construíram os avanços que o país conquistou nesse período que foi tão bem mostrado aqui, que foi mostrado mais por aspectos simbólicos. Hoje, nós estamos homenageando os colegas que participaram desta construção. É uma homenagem simples, modesta, mas simbolicamente carregada de muita força. Porque o reconhecimento de todos e da profissão, o agradecimento da comunidade profissional, aqueles colegas que diuturnamente têm contribuído para a formação da administração, para os avanços e dificuldades. Temos muitas dificuldades, mas muitos avanços, indiscutivelmente. Por isso que a gente quer trazer para cá, né, nessa homenagem que estamos aqui no Conselho, transmitindo aqui na nossa televisão e na nossa rádio. Esta profissão tem avançado porque se acertou e se assentou nos ombros de gigantes. E esses gigantes são aqueles primitivos, são agora os colegas que estão aqui recebendo essa homenagem simples, modesta, mas, como disse, muito forte no sentido do reconhecimento pelo trabalho que todos puderam realizar. Uns fizeram mais, outros fizeram menos? Não. Todos fizeram muito, porque cada um fez o que pôde, ofereceu a sua contribuição, deu o seu esforço, deu a sua dedicação e transformou efetivamente o nosso país. Me preocupa esse momento atual em que não vai bem um povo quando esse contexto em que estamos vivendo e que ameaça
um processo democrático, nosso país, não ainda plenamente consolidado. Quando se fala, como hoje se falou aqui hoje comigo mesmo, não estou dizendo que seja certo ou errado, mas estou dizendo um temor, será que a gente vai caminhar para uma república bolivariana? Que significaria, né, a perda do processo democrático, do direito de ir e vir e da expressão livre do pensamento? Certamente não, mas é preciso que nós reconheçamos que se antes se tirava o retrato de alguém para concretizar na seleção de pessoal, né, o estigma do preconceito contra sexo, contra raça, contra opções, né, portadores deficientes, e aí se tirava essa fotografia antes. Hoje, muitas vezes, nas organizações brasileiras, não só multinacionais, se pede uma gotinha de sangue ou um fiozinho de cabelo para se fazer o exame de DNA. E aí a produção do preconceito se faz de uma forma muito mais forte, muito mais brutal. Temos, portanto, um papel político fundamental. E participar do papel político não é para manifestação contra ou a favor, manifestação A ou B, mas como nós exercemos a cidadania no nosso cotidiano. Não adianta avançar só na lei, a lei é importante, mas é na concretude da realidade da empresa, pública ou particular, da organização em geral, que a democracia se faz ou não se faz, que a cidadania se constrói ou não se constrói, porque é na empresa, pública ou particular, no conjunto das organizações da sociedade, não há atividade humana que não seja realizada por uma organização. Todas. E esse é o locus próprio de trabalho do profissional de administração. É nesse cotidiano que nós vamos contribuir para estirar e varrer claramente o preconceito. Matar o monstro talvez não seja tão difícil. Muito pior é tirar a sua carcaça. Os resquícios, né? O resultado da carcaça daquele monstro que fica nas regras autoritárias, nas práticas, nos faz, muitas vezes, confundir as questões, porque estamos numa tecnologia de ponta, com velocidade orbital, utilizando nem sempre com os custos aceitáveis e adequados. Não é à toa que os preços são os piores no Brasil. Mas não é à toa isso. Mas às vezes a gente pensa que a tecnologia de ponta está levando ao respeito ao cidadão no guichê. E é no guichê em que se faz ou não se faz o varejo dos direitos humanos. Não é apenas na lei. Se o guichê não traduzir o que essa lei diz, não vai ficar apenas uma lei. Especialmente, pior ainda, num país que faz as leis, movido apenas pelas circunstâncias. Tem uma confusão, muda a lei. Caso, né? Fico me lembrando aqui agora, que estamos discutindo muito o regime diferenciado de contratação, né? Que é uma questão basicamente de administração. Eu fico lembrando como é que surgiu a Lei 8666, né? Ela surgiu em cima dos anões do orçamento e que partia do pressuposto que todo administrador público é ladrão, até prova em contrária. Administrador aí de gestor, né? Não é isso. Hoje está se mudando, né? E nas circunstâncias, a gente vai mudando as leis, não como um projeto político e construção de uma nação. Por isso, o papel dos colegas administradores homenageados hoje. E hoje tem um fato muito especial para nós hoje. Um dia, um colega que está aqui presente, homenageado hoje com 40 anos de registro, o nosso administrador José Pinto Mosca, que está aqui. Ele chegou aqui no conselho da minha sala e me sugeriu: ô Wagner, por que você não homenageia o pessoal que está trabalhando, a velha guarda que está trabalhando há tantos anos, que está no conselho? Eu ouvi aquilo com muita atenção que ele falava, e quanto mais ele me falava, mais eu me convencia que este era o reconhecimento que uma profissão tinha que fazer e criar efetivamente uma rotina e uma prática. A partir dali, a gente redigiu um documento, não eu, foi o
funcionários aqui do Conselho, levamos para o plenário, aprovou por unanimidade, e aquela ideia, força, que foi trazida pelo Mosca, eu pensei que já fosse homenagear ele primeiro, sabe, Evandro? Né? Aí ele demorou um pouquinho, mas fez bem, um ano, né? Um ano. Quase 2 anos. Então, falei, poxa, vai estar aqui hoje o Mosca, que é o autor da ideia. Né? A ideia é muito importante. Transformar o novo no real. Foi isso que foi feito, a partir da ideia dele, pelo plenário. Isso significa, o nosso corpo está de pé, mas a nossa alma, expressando a multidão dos 47 mil registrados no Conselho hoje, a gratidão aos 13 colegas aqui, que estão sendo homenageados por esses 40 anos ininterrupto de dedicação à construção de uma profissão. Mais do que isso, a transformação da sociedade brasileira, a democratização da organização brasileira, a criação de uma relação, de uma organização mais sociável, mais cordial, mais fraterna, em que as palavras não sejam apenas palavras, que o verbo, e mais do que isso, que a lei não seja apenas uma lei, mas que no cotidiano, no guichê, que estou falando do guichê, mas não se usa mais guichê não, né? Agora estão acabando com o guichê, né? Mas tirando, na relação cliente, né? Já se disse que cliente é aquele, uma vez assim, ó, cliente é pior do que Deus, porque Deus perdoa, o cliente não perdoa, né? Isso é tão bom ouvir isso, porque isso não era assim. Eu sou de um tempo em que eu comprava as coisas, eu já ganhei essa... Eu tenho 43 anos de registrado, viu, Mosca? Então, eu já ganhei a medalha também. Então eu, assim, a gente era de um tempo que a gente comprava alguma coisa na loja, ia reclamar, o vendedor mandava a gente reclamar com o bispo. Né? Vai falar para o bispo. Né? Agora não. Todo mundo começou, né? Começou com 0800, primeiro era ombudsman, depois virou ouvidor geral, depois não é isso? Agora virou saque, serviço de atendimento, e agora diz, isso é saque, né? Virou até língua, né? Como é que chama? De 0800. Agora é 0800. Isso significa o quê? O respeito ao cliente, porque Deus perdoa, o cliente não perdoa. Isto é o cidadão, é a cidadania que se fortalece. Portanto, eu queria encerrar, já falei até demais, né, Ângela? Eu queria agradecer aos 13 colegas aqui homenageados hoje, que vejam nessa sessão simples, né, um amor muito acirrado e muito respeito ao trabalho que vocês conquistaram. Muito obrigado mesmo, em meu nome e de toda a profissão. Neste momento, daremos então início à justa homenagem a estes profissionais que há mais de 40 anos dignificam a administração no Brasil. Convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores: administradora Beatriz Dávila Garcês Duarte e administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo. Para proceder à entrega destas medalhas, convidamos o professor doutor Mário César Barreto Moraes, presidente da Angrade.
Dando prosseguimento, convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores: administrador Evandro Peçanha Alves, administrador José Alberto Fonseca Souza e administrador José Pinto da Luz Mosca. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos a administradora Mara Biasi. Neste momento, convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores: administrador Luiz Augusto Rodrigues Alves, administrador Marcelo Oliveira Carvalho, administrador Nelson Luiz dos Reis e administrador Rui Otávio Bernardes de Andrade. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes e também o certificado, convidamos o administrador Marcos Félix Loureiro, presidente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. Senhoras e senhores, agora temos o prazer de convidar os administradores Rui Otávio Bernardes de Andrade, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, e Carlos Roberto Fernandes de Araújo, vice-presidente de Administração e Finanças do CRA-RJ, para o pronunciamento em nome de todos os homenageados. Presidente Wagner, ele é federal, teria que falar primeiro, né? Bom, eu não... Primeiro, falar em nome dos colegas agraciados já é um privilégio.
agradecer, o Wagner já agradeceu a ideia ao colega, mas eu gostaria muito de falar no nome, quem deu o nome a essa medalha aqui, né? Belmiro Siqueira, um ícone da nossa profissão. Belmiro vem lá do DASP, né, e provisionado, vem com aquele grupo forte de Beatriz Varles, né, e logo depois se une na Fundação Getúlio Vargas com Armando Bergamini de Abreu, com Fernando Bessa de Almeida, com todas essas pessoas, né, que realmente nós devemos a nossa formação. Quem teve o privilégio, e eu acho que Evandro foi aluno dele, né, dos que estão sendo agraciados, José Alberto foi aluno dele, eu também fui aluno dele. Me lembro perfeitamente quando ele falava que a administração do pessoal é o pós-de-corpo do elemento humano. E ele falava para a gente o seguinte: não fiquem tão preocupados com nota, vocês ficam muito preocupados com nota, vamos discutir o momento, vamos discutir um pouco sobre a administração. E pouca gente sabe que o Belmiro era um grande professor de estatística, né? Ele é um excelente professor de estatística, né? E eu tive a oportunidade de conviver com ele e devo a ele a minha ida, primeiro, praticamente a bolsa, né, que ele foi um dos que fez parte da minha comissão para receber a bolsa na EBAP, né? Depois, ainda me formando, ele me convida para trabalhar com Wagner na antiga SPEG, na Escola de Serviço Público do Estado da Guanabara, o Estado depois SPEG, depois FESP, né? E o início de toda a minha carreira como professor, e que depois eu dei seguimento em outras instituições. Mas eu aprendi com Belmiro que mais importante que ficar focado no conteúdo é ensinar as verdadeiras formas de relacionamento, né? Ensinar a trabalhar em equipe, ensinar a gerenciar conflitos, né? E ensinar a motivar o seu grupo. Enfim, dava uma aula de teoria administrativa, né, que hoje as pessoas falam como grande novidade, né? E ele falava isso tudo de uma maneira tão simples. Depois voltei a reencontrá-lo como colega, dando aula na Estácio de Sá, onde ele subia aquelas escadarias todas e foi até o final dando aula. Realmente, ele acaba a vida dele com a mesma dignidade que ele começou. Acaba a vida dele como um grande mestre de todos nós. E que mais que ensinar conteúdo, que ensinar qualquer coisa, ensinava amor, né? Então nós devemos muito a esse ícone da nossa profissão. O Carlos Roberto falou muito bem, né, a respeito do nosso patrono da profissão. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, na mesma instituição, né? Belmiro, Carlos Roberto e eu, trabalhando juntos na mesma instituição, onde durante algum pouco tempo Wagner deu aula também, né? Mas isso está no nosso coração. Presidente Wagner Siqueira, meu amigo, é um prazer estar no meu regional, né? Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e quero saudar a todos. E eu não sei se eu tenho procuração ou competência para poder falar em nome dos que foram homenageados, né? Primeiro de quem deu a ideia e depois daqueles que atuam tão brilhantemente na profissão que nós amamos.
Mas 3 coisas me vêm à mente muito rapidamente e eu vou compartilhar com vocês e espero que esteja de alguma forma representando o que vocês aqui, que nós juntos estamos recebendo nesta homenagem, né? É muito difícil os seres humanos reconhecerem alguma coisa nos outros seres humanos, né? Então, quando um conselho como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro se preocupa em lembrar-se daqueles que estão há bastante tempo dando uma contribuição, isso já é motivo de grande júbilo, de grande alegria. E eu creio que nós que estamos aqui recebendo hoje, como os que receberam já nas 2 sessões anteriores, sentem que valeu a pena ter trabalhado um pouco pela profissão. Eu estava vendo aqui essa retrospectiva, né? E realmente nós vivemos esses episódios. Mas eu acho que todos nós aqui temos, os mais antigos, né, os que estamos recebendo a homenagem, temos uma coisa muito interessante que cada um de nós pode comentar, né? Nós vimos ao longo dessa experiência toda o quanto a administração foi importante para o desenvolvimento da humanidade. O que nós vivemos, nós vimos e constatamos que a administração colaborou para que os países chamados desenvolvidos atingissem os seus patamares de respeito, de dignidade, de trabalho, né? E o Wagner colocou algumas coisas aqui muito importantes hoje a respeito dessa trajetória da administração e dos profissionais de administração. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos testemunhas também de como fez falta a administração. Lastimavelmente, nós vimos e somos testemunhas dos avanços, mas vimos e somos testemunhas de quanto a falta de administração traz prejuízo para o cidadão, traz prejuízo para o ser humano, traz prejuízo para as organizações, essa falta de administração. Então, nós, profissionais de administração, ao longo da nossa carreira, nós temos essa responsabilidade, não é? De trabalhar com a administração, pela administração, para a administração, mas sempre em benefício do próximo, sempre em benefício do ser humano, sempre em benefício da melhor qualidade de vida do ser humano. E além disso, eu me regozijo também com o meu regional, né? Um regional que se preocupa em estar presente no estado inteiro, com quem estava aqui mais cedo, estava vendo aqui, né, como o CRA itinerante hoje vai a todos os locais do estado do Rio de Janeiro, onde estão os administradores trabalhando, às vezes, em situações não muito condizentes com aquilo que eles gostariam, mas nós estamos lá presentes, apoiando e assim por diante. Então, Wagner, saiba que nós temos uma gratidão muito grande ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a você na presidência, que soube aproveitar ideias como estas e que faz do Conselho hoje esse dinamismo que é em prol não só da profissão, mas em prol da sociedade. Porque nós trabalhamos em defesa da sociedade. Nós trabalhamos em prol da sociedade, né? Então eu me sinto muito feliz em poder estar aqui. E para encerrar, o terceiro ponto é exatamente lembrar com saudade de Belmiro Siqueira, né? A primeira vez que eu entrei no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, isso foi há 40 anos atrás, né? Foi acompanhando Hélio Duarte do Nascimento, que era o meu diretor, onde eu comecei a lecionar, né, na Universidade Gama Filho, que hoje acabou, né? Falta de... Por isso que eu falei inicialmente nisso, né? Mas o Hélio me trouxe e disse, eu vou levar você para... Ele era conselheiro, né? E me apresentou a Wagner e aos que estavam aqui no conselho. E por acaso, naquele dia, Belmiro estava presente no conselho também. E a partir dali eu conheci Belmiro, era um ícone, né, para um recém-formado, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, né? Faz tempo. E eu me tornei depois, por vontade dos administradores, por indicação do Wagner, né, o suplente de Belmiro Siqueira. Belmiro Siqueira era e foi o grande conselheiro federal
chegou a presidir o Conselho Federal, e eu ia para Brasília como suplente de Belmiro Siqueira. E ele fazia questão que eu fosse, porque ali sentado eu fui aprendendo o que era a profissão. E depois, com muito orgulho, eu fui eleito para ser presidente do Conselho Federal de Administração, mas sempre me lembrando da influência benéfica que foi Belmiro Siqueira como profissional, como ser humano, na minha vida também. Então, ostentar, né, essa medalha com Belmiro Siqueira é um motivo a mais de orgulho também para mim, velho, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de falar a vocês, né, e que nós possamos comemorar isso. Eu deixei para o final, Wagner, porque poucos sabem que há 3 semanas eu perdi meu irmão. Difícil isso para mim. Eu queria oferecer essa medalha a ele. E agradecer mais uma vez ao Wagner Siqueira pela linda homenagem que ele fez ao meu irmão na plenária, na penúltima plenária. Né? Eu acho que a minha família nunca vai pagar o Wagner essa homenagem. Tá? E ao Eduardo. Neste momento, parabenizamos mais uma vez todos os homenageados e pedimos que retornem ao palco para que possamos fazer uma foto de todos juntos e para receberem mais uma vez os nossos aplausos.